Sejam todos muito bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Eu sou o professor Ricardo. Esse canal trata de política e geopolítica nacional e internacional, assim como também traremos aqui assuntos e temas das áreas de geografia, história, filosofia e sociologia, de toda a área de humanas, para que a gente possa estar aqui aumentando os nossos conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, e nessa aula de hoje aqui nós iremos continuar ainda falando do capitalismo, precisamente das fases do capitalismo, que se inicia lá por volta do século XV, na sua primeira fase, chamada assim fase comercial, passando depois para a fase industrial, terceira fase, que é a fase financeira monopolista, até chegarmos na fase atual, que não é nem consenso ainda entre os estudiosos, que é a fase técnica, científica e informacional, ou simplesmente fase informacional. Então, essas fases, é bom que se diga logo aqui, antes da até a gente iniciar, que não significa que todos os países do mundo estejam na fase atual. Essa fase, ela é um processo que o capitalismo veio passando ao longo do tempo. Alguns países até que foram pioneiros, como Portugal e Espanha, e já estão atrasados em relação à fase atual. Então ela vai modificando também, a depender aí da própria evolução dos países. Então o que acontece é que essas fases, ela simplesmente vai mostrar aí o desenvolvimento do capitalismo. Alguns países, os chamados desenvolvidos, a sua maioria, já está na fase atual. Como também muitos países, a maioria deles, está completamente atrasado, nem sequer passaram ainda pela Revolução Industrial, que faz parte da segunda fase do capitalismo. E olhe que nós já estamos na terceira, quarta Revolução Industrial. Então tem países aí que ainda estão na idade da pedra lascada e muito atrasados também em relação ao desenvolvimento do próprio sistema socioeconômico, que é o capitalismo. Vamos começar pela primeira fase do capitalismo, que é a fase comercial. Vamos dar uma olhada em todas as fases nesse primeiro momento e depois iremos falar de uma a uma separadamente. Então, no início do capitalismo, como já dito anteriormente, ele vai se chamar capitalismo comercial. E observe nesse gráfico aí que os principais países dessa fase são Espanha, Portugal, Inglaterra e França. Observe que Portugal, o país que colonizou o nosso país, o Brasil, ele foi um dos pioneiros no capitalismo. Exatamente. Portugal junto com a Espanha. Foi um dos países aí que iniciaram, junto com a Inglaterra e França, o sistema econômico que nós conhecemos hoje como capitalismo. Nessa fase ainda aí, o capitalismo inicialmente, ele era caracterizado pela união entre o Estado e a burguesia. Então essa união aí fazia com que o sistema econômico fosse o chamado assim mercantilismo, onde se defendia o protecionismo e a intervenção do Estado na economia, e os seus objetivos principais era fortalecer o Estado, aumentar a riqueza nacional por meio de acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, e da obtenção de superávit comerciais, ou seja, vender mais do que comprar, e com isso você obter o lucro, podendo acumular assim metais e pedras preciosas. Nessa segunda fase aí, industrial, observe que Portugal e Espanha, aí nesse gráfico ele é muito demonstrativo, observe que Portugal e Espanha já vão ficando para trás aí. O Reino Unido aí, que tem como principal país a Inglaterra, assume a dianteira,
seguido de perto aí pelos Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e alguns outros países que passam por um processo de revolução industrial. Nessa fase também aí, o que vai prevalecer na economia como ideologia é o chamado liberalismo econômico, aonde passa a ser defendida a democracia representativa, passa a ser defendido a não intervenção do Estado na economia, a independência dos três poderes, a liberdade do indivíduo, a livre iniciativa, a propriedade privada e a concorrência. Então, esses são os pilares aí do liberalismo que entra com força na assim chamada fase industrial, que é a segunda fase do capitalismo. Os principais pensadores aí na fase comercial do mercantilismo foi Thomas More e Jean-Baptiste Colbert, aonde os dois formularam aí as bases do mercantilismo. Já no liberalismo, nós vamos ter aí como principais pensadores Adam Smith e David Ricardo. Adam Smith escocês, David Ricardo inglês. Então os dois lançam aí as bases do assim chamado liberalismo econômico. A terceira fase do capitalismo é a chamada fase financeira monopolista, ou simplesmente capitalismo financeiro. Já nessa fase aí, observe que entre os países pioneiros aí, entre os países principais, observe que os Estados Unidos assumem a dianteira, seguido aí por Alemanha, Japão, Reino Unido e França. Observe também aí que, com relação à questão econômica, muda de liberalismo para o keynesianismo, aonde aí já se criticava o pensamento da mão invisível do Estado, foi cunhado por Adam Smith e é tão defendida pelos liberais até hoje. E o keynesianismo já defendia a intervenção do Estado na economia como propulsor do próprio desenvolvimento do capitalismo. Isso vem ocorrer também graças à crise de 1929, que quebrou o mundo capitalista, né, incluindo os Estados Unidos. O keynesianismo ele foi formulado por John Maynard Keynes, que era também um economista inglês, e era considerado o mais importante até o final do século XX. Foi quem influenciou aí as políticas de recuperação econômica pós-crise de 29. Assim também como Joan Robinson. Na sua quarta fase, ou fase informacional, ou fase técnica científica informacional, veja que nessa fase aí, os Estados Unidos ainda continua sendo o principal país aí, o carro-chefe do capitalismo. É engraçado que ele vem aí sendo seguido de perto pela China, que provavelmente irá ultrapassar o próprio Estados Unidos, mesmo sendo um país meio que comunista, socialista e também capitalista, ou seja, uma simbiose aí de economia de mercado com um fortíssimo Estado, uma fortíssima presença estatal na economia, incluindo aí uma quantidade enorme de empresas estatais, inclusive globais. Então veja como na fase atual aí os Estados Unidos vem sendo seguido pela China, Japão, Alemanha e outros países também que se industrializaram, incluindo aí até o Brasil. Claro que mais atrasado do que todos esses países aí que a gente citou já até aqui. Em termos econômicos, essa fase informacional do capitalismo, que é a fase atual em muitos países, faz com que o antigo liberalismo retorne com a alcunha de neoliberalismo, onde nós temos os principais economistas formuladores dessa ideologia econômica: Alexander Rostow, que é um economista alemão, que era crítico do liberalismo clássico e criador do termo neoliberalismo, e Milton Friedman. Só para citar esses dois aqui, claro que nós temos outros, que era norte-americano, um Nobel de Economia de 76 e um dos continuadores das propostas neoliberais.
Então aqui o neoliberalismo, assim chamado, ele busca aplicar os princípios do liberalismo clássico ao capitalismo atual, mas diferente do liberalismo clássico, os teóricos neoliberais não creem na regulação espontânea do sistema, ou seja, eles aqui já defendiam, né, um pouco de intervenção do Estado na economia. Então eles viam que era importante disciplinar a economia de mercado, aceitando uma intervenção mínima do mesmo para assegurar principalmente a estabilidade monetária e a livre concorrência. Agora vamos abordar essas fases separadamente para poder entendermos melhor uma a uma, né? A primeira fase, como nós já vimos, é a fase comercial. Essa primeira fase aí, ela vai iniciar com as chamadas grandes navegações ou grandes expedições por volta do século XV ao século XVI. Então o capitalismo aí, ele vem na verdade se desenvolvendo desde o final da Idade Média, final do século XIV ainda. E só no século XV e XVI é que vai se realmente converter no que nós chamamos de capitalismo. Então, o objetivo dessas expedições, tanto essas feitas pela Espanha como feitas por Portugal, era justamente em busca de mercadorias e produtos para poderem comercializar na Europa e com isso obter muito dinheiro e muito lucro. Então, nesse momento aí, se ganhava dinheiro apenas ou praticamente com comércio. Então você buscava produtos e mercadorias pelo mundo inteiro para poder lucrar bastante. E assim Portugal e Espanha ganharam o mundo, depois foi ser seguido pela Inglaterra, França, Bélgica, Países Baixos, Holanda e outros países que foram seguindo a rota mercantilista estabelecida por Portugal e Espanha. Nessa primeira fase aí, era que o principal objetivo desses países era ter um superávit. Então o Estado se unia aí com a burguesia para poder enriquecer os recém também formados Estados-nações ou países, né? Então nesse momento aí essa união foi fundamental para que se iniciasse a acumulação aí primitiva de capital. E nessa fase, até o ser humano passa a ser mercadoria novamente. Nós vimos lá nos sistemas socioeconômicos que eu falei na aula anterior, nós vimos que no feudalismo a escravidão tinha sido praticamente exterminada. Não existia mais escravidão no sistema feudal. Mas olhe que o capitalismo, ele trouxe de volta a escravidão. E aí a África, ela passa a fornecer mão de obra escrava para todas as colônias que iam sendo criadas por Portugal, Espanha, Inglaterra e outras potências europeias. Então veja que o capitalismo traz uma escravidão em massa de povos nativos da África. E assim foi que se espalhou por todos os continentes, né, a mão de obra negra. E até hoje o Brasil, por incrível que pareça, se encontra ainda pessoas trabalhando análogas à escravidão. Então a escravidão até hoje não acabou ainda totalmente. Então veja que é uma característica marcante aí do capitalismo em seu início, que ninguém gosta de falar muito, mas a verdade é que o capitalismo trouxe sim de volta a escravidão. Não tem o que se negar. Com o desenvolvimento, precisamente lá na Inglaterra, da produção fabril, né, com a invenção do motor, com a invenção dos motores hidráulicos, movidos às forças das correntezas e posteriormente motores movidos ao carvão, inicia-se aí um processo
chamado de Revolução Industrial, que vai dar início à segunda fase do capitalismo. E vai ser justamente na Inglaterra aonde se iniciou esse processo. Então a Inglaterra aí passa a tomar a dianteira do capitalismo, porque foi lá que iniciou a Revolução Industrial, que foi a revolução das máquinas. Essa máquina mesmo aí, que eu estou mostrando a vocês, foi a primeira máquina inventada por um escocês, James Watt, né? A primeira máquina funcional, aonde ela passou a ser empregada em massa, inclusive sendo empregada no que viria a ser o assim chamado trem, que passa também a revolucionar os meios de transporte, não só através do trem, como através também dos barcos a vapor. Então a própria Revolução Industrial ela dá e traz um upgrade para o capitalismo, porque os motores passam a ser produzidos e passam a ser utilizados para a produção em massa. Consequentemente, a diminuição do preço dos produtos e também uma maior oferta, precisando esses países então de um mercado consumidor cada vez maior para poder despejar os seus produtos. E aqui nesse mapa aí vocês observem como a expansão das ferrovias na Europa se deu de forma muito rápida. Em 1940 nós tínhamos pouquíssimas malhas ferroviárias, mas na Inglaterra, onde surgiu lá a Revolução Industrial. Mas veja que 40 anos depois, já em 1880, a Europa já estava praticamente quase toda interligada. Então a Revolução Industrial ela traz uma revolução nos meios de transporte, uma revolução urbana, porque a indústria ela vai facilitar com seus produtos a vida nas cidades cada vez maiores. Observe esse outro gráfico aqui, que ele é interessante, que ele mostra o início da industrialização em alguns países aqui selecionados, a chamada maturidade industrial e a assim chamada sociedade de consumo de massa. Então observe que o primeiro país a se tornar um país industrializado foi a Inglaterra ou Grã-Bretanha ou Reino Unido, como nós assim chamamos, né? Então foi ela que deu a largada na Revolução Industrial, iniciando a segunda fase do capitalismo. Foi lá também que se obteve a assim chamada maturidade industrial. Observe que a França vem em seguida na sua arrancada industrial, depois seguida por Estados Unidos. Veja que a Alemanha, Japão, Rússia, Argentina, México, Brasil está nesse bolo aí também, China, Índia e outros países, como eu já disse, que nem sequer iniciaram ainda essa fase aí industrial. Agora veja o interessante aqui, é que os Estados Unidos, ele nessa segunda fase, ele ainda estava atrasado, até mesmo porque ele só foi se industrializar depois da Inglaterra, depois de anos de Inglaterra e França. Mas observe que os Estados Unidos, ele atinge a maturidade industrial rápido e, mais ainda, toma a dianteira do sistema quando eles se tornam a primeira sociedade de consumo de massa. O que é isso? É o primeiro país em que as pessoas passam a consumir massivamente produtos e serviços. Isso daí, claro, foi devido a um conjunto de fatores históricos que contribuíram para que os Estados Unidos ultrapassassem inclusive a sua ex-metrópole, que foi a Grã-Bretanha. Aí nós não vamos entrar na história americana como a sua independência, que foi, né, um país que se livrou logo e se tornou logo independente, ao contrário do Brasil. Um processo de colonização lá foi um tipo de colonização de povoamento. Teve também lá a colônia de exploração lá no sul, mas só que com a guerra de secessão, as colônias de povoamento, ou seja, o pensamento, né, de se desenvolver aquele país e aquela região, prevaleceu ao pensamento de apenas explorar, que era o pensamento básico das colônias de exploração. Então os Estados Unidos teve um conjunto de fatores históricos que contribuíram, e até mesmo por ter sido colonizado pela própria
Inglaterra, né? Já ajudou e muito ao seu desenvolvimento industrial, diferente, por exemplo, do Brasil, que era um país totalmente rural e agrário, inclusive o único país ainda a permanecer independente nas Américas com um rei. Foi o único país das Américas que continuou com um sistema monárquico, foi o Brasil. Então isso, os fatores históricos, eles explicam essas alternâncias que vão tendo aí em relação ao desenvolvimento do capitalismo. Na terceira fase do capitalismo, o assim chamado capitalismo financeiro, por outros como capitalismo financeiro monopolista, vai iniciar-se lá nos Estados Unidos e também na Europa, né? Mas os Estados Unidos já assumem aí a dianteira. Mas esse capitalismo é chamado de capitalismo financeiro porque as empresas elas passam aí a terem capital aberto e essas empresas passam a terem suas ações negociadas em bolsas de valores. Praticamente, né, todas vão se formar assim, pelo menos nos países desenvolvidos. Então a financiarização ela passa a ser o motor dessa fase aí. Empresas que eram apenas empresas de automóveis, elas passam também a financiar seus próprios produtos, como todas as empresas de automóveis presentes no Brasil financiam. Só que por lei, no caso do Brasil, elas só podem financiar carros novos. Então, quando você vê a propaganda na televisão da Ford, Volkswagen, Fiat e outras aí, mostrando as parcelas, o juro, tudo isso embutido na venda do produto, as empresas também passam a serem empresas financeiras e empresas com ações negociadas nas bolsas de valores. Então, veja que nós temos aqui uma tabela, olha aqui uma lista de grandes corporações com o país sede e a data de suas fundações. Veja a Siemens, que é uma empresa conhecida lá da Alemanha, foi fundada em 1847. A Nestlé, que é da Suíça, fundada em 1866. Veja a T&T Estados Unidos, fundada em 1885. Então, todas essas empresas aí, elas foram crescendo no próprio sistema capitalista e depois de passarem da fase industrial, elas entram na fase totalmente financeira, né? Onde elas passam a serem negociadas, como já falei, em bolsa de valores, e passam também a elas próprias financiarem, instituírem bancos e ganhar duas vezes. Ganham na produção e ganham também no financiamento de seus próprios produtos. Foi nessa época aí também que foi criado e desenvolvido o avião e o automóvel, né? Entrando aí na segunda revolução industrial. Veja que o avião e o automóvel, eles são marcantes nessa fase aí financeira monopolista, né? O automóvel que vai se tornar depois a indústria mais importante do mundo, junto com a indústria petrolífera, e o avião que vai melhorar muito o fluxo do próprio comércio global. O próprio capitalismo vai se desenvolver mais ainda com a velocidade que ganha a circulação de mercadoria e pessoas pelo mundo. Essa fase também ela é marcante porque ela mostra dois acontecimentos históricos que para mim é terrível, que é justamente patrocinado pelo assim chamado imperialismo europeu, aonde eles simplesmente em busca de mercado para destravar os seus produtos, para despejar os seus produtos, eles partilham a África entre eles. E aí você veja que já no século XIX a África é totalmente repartida aí para os países capitalistas desenvolvidos, apenas para eles terem onde despejar seus produtos e suas mercadorias, assim como também poderem obter matéria-prima. Então vai haver uma corrida aí. Lá na Ásia também não é diferente. O imperialismo também lá, europeu, ele também
avança, assim como também o Japão se torna uma potência imperial também. Imperialista, o Japão avança também sobre muitos países lá na Ásia. Então veja que o mundo aí não estava caminhando bem, né? O que vai acontecer com que nós tenhamos aí a primeira e, com alguns anos depois, a Segunda Guerra Mundial, né? Marcando aí de vez essa fase que essas guerras eram justamente travadas, tinha outras desculpas da sua motivação, mas o objetivo dessas guerras era expandir as suas economias, obter mercados, garantir suprimento de matérias-primas. Não é à toa que a própria Alemanha nazista tinha um conceito desenvolvido por um geógrafo chamado de espaço vital. Ou seja, ela tinha que crescer de todo jeito para garantir tudo isso que eu falei: mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Junto com essas empresas aí e o Estado, esses países partiram a África entre eles, a Ásia também entre eles, e depois partiram foi para as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Lógico e evidente que alguns fatores também contribuíram para que isso tenha ocorrido, né? Outra coisa importante dessa fase aí é que, antes até de entrar na guerra, é que em 1929 o capitalismo em si entra em crise. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York leva à derrocada muitos países, e com isso faz com que o mundo inteiro entre em crise. E o próprio sistema também entrou em crise. Até aí o que prevalecia era a ideologia liberal, mas com a quebra da Bolsa de Valores e a falta de soluções que o liberalismo deu, aí passa-se então o Estado a intervir na economia através das ideias de John Maynard Keynes, surgindo aí o chamado keynesianismo, onde a intervenção do Estado ela é maior e faz com que o mundo saia da crise, para depois de alguns anos entrarem em guerra novamente, que é a Segunda Guerra Mundial. Ainda sobre a terceira fase do capitalismo, a financeira que nós estamos falando, a concorrência acirrada vai favorecer com que as grandes empresas tenham vantagem e que essas empresas formem os assim chamados monopólios e oligopólios. Então os monopólios e oligopólios, eles passam a serem a regra e não a exceção, o que é contra o próprio capitalismo, porque os monopólios significa que monopólio que uma empresa só domina todo um setor da economia, e oligopólios que algumas poucas empresas dominam esse setor. Na realidade o mundo é assim, cada setor que você pensar vai ter poucas empresas que comandam quase todo esse setor. Então essa fase financeira é muito marcada por essa expansão dessas empresas. Além dos monopólios e oligopólios, o que se observa nessa fase também é a formação de grandes cartéis, que já passa a ser crime e passa a ser combatido por os próprios países aí capitalistas, né? Porque é quando essas empresas se juntam para definir os preços, para se definir os lucros, para se definir quem continua no mercado ou não. Então esses cartéis passam a ser combatidos pelos próprios estados, que passa a ser visto como maléfico, assim como o monopólio e o oligopólio. Na quarta e última fase do capitalismo, o assim chamado capitalismo científico, ou técnico científico informacional, ou simplesmente fase informacional, né? O lucro ele continua vindo, lógico, da indústria, do comércio, dos serviços, mas ele passa cada vez mais a vir também da técnica, da ciência e da informação. Muitas empresas surgem de tecnologia de informática, por exemplo, né? Onde com um aplicativo, com um programa, você ganha bilhões e milhões, que é ciência e informação pura, um software. E
O capitalismo então entra na sua fase aí chamada de informacional, porque o dinheiro passa a ser gerado pela tecnologia e pela informação. Observe aí esse simples aparelho aí, um aparelho de se barbear da Gillette, que é uma empresa americana, e para vocês terem uma noção, no desenvolvimento, na pesquisa e desenvolvimento desse aparelho, foram gastados 750 milhões de dólares na época. Hoje, fácil aí 1,5 bilhão de dólares, o que daria aí mais de 8 bilhões de reais, para pesquisar e desenvolver um simples aparelho desse, da Gillette. Então, as empresas gastam cada vez mais fortuna e os países também financiando pesquisa e desenvolvimento também nas universidades e nas empresas para se obter lucro. Então, por isso essa fase técnica, científica e informacional. Aqui nós vemos uma tabela e veja que essa tabela aqui ela mostra o quanto os países gastam em pesquisa e desenvolvimento e o quanto eles lucram com o retorno desses investimentos, nos assim chamado royalties, que é justamente o que se paga para que se utilize aquela tecnologia. Então veja que os Estados Unidos, que ele, em relação ao seu PIB, ele gasta até menos um pouco que o Japão, mas no valor absoluto ele gasta mais, porque sua economia é bem maior que a do Japão. E observe que ele acaba tendo um retorno só de royalties. Em 2010 ele já tem em royalties aí por ano 105 bilhões só de retorno pela utilização dessas pesquisas que eles mesmos desenvolvem. Aí você veja o Japão, né, que é uma potência mundial, que também é um país bem menor, mas investe muito em relação ao PIB em pesquisa e desenvolvimento e também tem um retorno grande, né? O segundo maior aí, 26 bilhões aí de dólares. Aí nós temos Reino Unido, Coreia do Sul, o Brasil lá embaixo recebe muito pouco, porque se vocês observarem, se investe também muito pouco, consequentemente o retorno vai ser bem menor de royalties. É assim que é a fase atual do capitalismo, onde o desenvolvimento tecnológico e a informação junto com a ciência estão aliadas no faturamento, no lucro, no enriquecimento. E assim muitas empresas, países, governos, através das universidades, investem para que se lucre bastante. Então aqui a gente encerra, lembrando-se que não significa que todos os países estejam nessa fase atual. O Brasil mesmo, ele ainda está muito atrasado em relação à fase científica e informacional. O Brasil que vem passando inclusive por um processo enorme de desindustrialização, além de perder empresas para o capital estrangeiro e outras fecharem simplesmente as portas. Então o Brasil está se tornando cada vez mais um país dependente das exportações de produtos primários. Estamos regredindo dentro do próprio capitalismo. É uma crítica aqui que fica ao nosso país, né? E por hoje é só. Até a próxima aula, até o próximo tema.